Don Fricks, o antepassado distante de Gonfrix, que vive há mais de 300 anos no continente sombrio e autor do livro Jornada para o Novo Mundo. Hoje você vai descobrir tudo o que sabemos sobre esse personagem citado por Jim Fricks, sua história, o segredo de sua imortalidade e algumas especulações insanas envolvendo o continente sombrio e os poderes do próprio Gonfrix que todo fã de Hunter x Hunter precisa saber. Se você ficou curioso com o tema do vídeo de hoje, saiba que esse é mais um da nossa série de vídeos de Hunter x Hunter aqui do canal. Inclusive, no vídeo passado, falamos sobre o membro mais poderoso da família de assassinos, Zig-Zoldyck, que eu recomendo demais vocês assistirem depois desse aqui. E para você não perder os próximos vídeos que tem saído aqui no canal, é claro, não esquece de lançar aquele Junkengu no botão do like e conferir a sua inscrição no canal com o sininho ativado, beleza? Agora sim, vamos iniciar a nossa caçada. Primeiramente, quem é Don Fricks? Don Fricks é um personagem misterioso citado brevemente por Jim em apenas um único capítulo do mangá, mas sua menção foi o suficiente para gerar inúmeras teorias entre os fãs. O que mais chamou a atenção logo de cara foi o seu sobrenome Fricks, sugerindo que ele possa ser um parente distante de Jim e do próprio protagonista Gon. Além disso, Jim insinua que, mesmo após 300 anos terem se passado, Don ainda poderia estar vivo e escrevendo a segunda parte do seu livro Jornada para o Novo Mundo. O livro Jornada para o Novo Mundo. Há mais de 300 anos, Don Fricks viajou para o continente sombrio e tentou explorar sozinho a costa de Mobius, registrando suas experiências no livro Jornada para o Novo Mundo, Leste e Oeste. Contudo, apenas a parte leste foi encontrada. Jim especula que a parte oeste ainda está sendo escrita, o que levanta a possibilidade de Don ainda estar vivo até os dias de hoje. Curiosamente, esse livro atualmente se encontra em posse do V6, um grupo formado pelos maiores líderes do mundo. Mas uma pergunta que a gente precisa se fazer é: como exatamente esse livro foi parar nas mãos da humanidade? Pode ser que em uma das viagens oficiais ao continente sombrio eles tenham tido acesso a esse livro, ou pode ser que Don Fricks tenha retornado pessoalmente de forma temporária ao mundo conhecido e publicado o seu livro. Porém, sendo essa segunda alternativa a correta, Don teria sido obrigado a levar com ele uma das 5 calamidades para o mundo conhecido. Afinal, sabemos muito bem que a cada vez que a humanidade retorna do continente sombrio para o mundo conhecido, ela é obrigada a levar consigo uma das 5 calamidades como forma de aviso e punição para não pisarem novamente naquele lugar. Aqui, vale até mesmo a gente especular se Don Fricks sabia que seria obrigado a levar uma dessas calamidades ou não, já que até onde sabemos, Don foi o primeiro a registrar os fenômenos e criaturas que habitam o continente sombrio. Essa possibilidade é interessante porque se conecta com outra teoria que eu já trouxe aqui no canal. Segundo a teoria, a calamidade levada por Don Fricks até o mundo conhecido teria posteriormente se manifestado no nosso protagonista Gonfrix. Ao se transformar em sua versão adulta no arco das Formigas Quimera, Gon teria realizado um contrato de Nen com uma calamidade em específico chamada Pep, que concede satisfação e prazer absoluto em troca da vida de sua vítima. Isso foi exatamente o que Gon sentiu ao massacrar a Pitou, sacrificando a sua vida no processo. Mas, voltando ao livro, inicialmente a obra foi tratada como uma peça de ficção escrita por alguém considerado lunático e foi classificada como uma obra de fantasia. Porém, após várias expedições fracassadas ao continente, o livro passou a ser visto como uma obra lendária. Durante os eventos relacionados ao Baleia Negra, Steiner, um membro da Agência Internacional de Permissões, foi visto a bordo do navio lendo uma cópia do livro de Don que lhe foi entregue. Essa cena levanta a possibilidade de o livro acabar sendo roubado ou disputado por outros personagens do navio Baleia. Inclusive, é plausível acreditar que Beyond Netero também possua uma cópia desse livro, considerando o seu vasto conhecimento sobre o continente sombrio. As viagens ao continente sombrio e as 5 calamidades. Como mencionado, o livro de Don Fricks só passou a ser reconhecido após as repetidas e desastrosas tentativas da humanidade de explorar o continente sombrio. Essas expedições trouxeram consequências devastadoras e expuseram o maior perigo do local, as 5 calamidades, algo que o livro já havia relatado. Nos últimos anos, foram registradas 149 tentativas de viagens ao continente sombrio, das quais apenas 5 foram consideradas bem-sucedidas com sobreviventes.
sobreviventes. A taxa de sobrevivência é incrivelmente baixa, cerca de 0,04%. Além disso, apenas 3 sobreviventes conseguiram passar pela avaliação pós-expedição e retornar às suas vidas normais. Cada uma das 5 expedições que retornaram trouxeram consigo uma das 5 calamidades do continente sombrio. Brion, uma arma botânica; Ai, uma forma de vida gasosa que vimos possuir o corpo da Luca; Hellbell, a cobra gêmea mortal; Pep, uma criatura que drena a vida de seres humanos em troca de um prazer absoluto, e fonte da teoria que eu mencionei agora há pouco sobre o poder de Gon, e a doença da imortalidade. Essas calamidades são o maior testemunho da hostilidade do continente sombrio e do quão arriscadas são as expedições para desbravá-lo. Entre os que retornaram vivos está Pion de Netero, filho de Isaac Netero, que participou de uma dessas viagens. Além disso, houve uma expedição não documentada liderada por Netero com a participação de Zig Zoldyck e Line Hosduvre, que eu cheguei a comentar no meu vídeo anterior em mais detalhes. Mas uma coisa que eu sempre me pergunto em relação a essa viagem do Netero é se por um acaso o trio poderia ter se encontrado com Don Fricks durante a expedição. É possível que Netero tivesse um conhecimento prévio sobre a existência de Don através da publicação da primeira parte do seu livro há cerca de 300 anos atrás. Mas infelizmente a gente não tem como afirmar se as informações do livro poderiam ter ajudado Netero e seu grupo a se encontrarem com o antepassado da família Fricks. Sendo muito otimista, caso eles tenham se encontrado, a gente poderia até sonhar que Don Fricks tenha entrado para a lista dos 5 melhores usuários de Nen segundo a perspectiva de Netero, assim como o próprio Jim Fricks também veio a ser considerado um dos 5 melhores do mundo nos últimos anos. Diante disso, parece que apenas Don Fricks foi realmente bem sucedido em explorar o continente sombrio. Ele não apenas sobreviveu, como registrou suas experiências no livro Jornada para o Novo Mundo, Leste e Oeste. A especulação de que Don possa ainda estar vivo, escrevendo a segunda parte de sua obra, é fortalecida pela ideia de que ele tenha se adaptado ao ambiente hostil do continente. Considerando o tempo que Don possivelmente viveu no continente sombrio, é plausível imaginar que ele seja extremamente poderoso a ponto de sobreviver a ameaças que tornam até as formigas quimera insignificantes em comparação, capaz até de Don literalmente comer formigas quimera no seu café da manhã. Talvez Don tenha se adaptado a tal ponto que, para ele, enfrentar as 5 calamidades seja apenas parte de sua rotina diária. Afinal, para alguém que conseguiu escrever um livro detalhado sobre o continente mais perigoso do mundo, o seu poder e resiliência devem ser inimagináveis. A imortalidade de Don Fricks. Um dos pontos mais intrigantes sobre Don Fricks é sua idade. O livro Jornada para o Novo Mundo Leste foi escrito há 300 anos e Jim, ao mencioná-lo, sugere que Don ainda está vivo e escrevendo a edição Oeste até hoje. Essa possibilidade gera muitas teorias sobre como ele conseguiu se manter vivo por todo esse tempo. A explicação mais plausível para a longevidade de Don está no arroz nitro, considerado o maior segredo da longevidade. Esse recurso é encontrado no continente sombrio, especificamente nos pântanos ao sul do lago Mobius, e disse que ele é capaz de prolongar significativamente a vida de quem o consome. Além disso, o continente também abriga a lendária erva para todas as doenças, que, como o nome sugere, é capaz de curar qualquer enfermidade existente. Portanto, combinando esses dois recursos, é totalmente viável que Don tenha conseguido viver por mais de 300 anos, como sugerido por Jim. Esse detalhe reforça ainda mais a ideia de que Don se tornou uma figura excepcionalmente adaptada ao ambiente do continente sombrio. O parentesco com Jim e Gon Fricks. Apesar das especulações, não existe confirmação oficial sobre o grau de parentesco entre Don Fricks, Jim e Gon. O que temos é o sobrenome em comum, sugerindo uma conexão familiar. Considerando a idade de Don, é provável que ele seja um parente extremamente distante. Atualmente, Jim tem 34 anos de idade e isso coloca Don com mais de 300 anos como um possível tataravô, até mesmo um ancestral ainda mais distante do que isso. Por outro lado, estando vivo e viril por tantos anos, não seria impossível ele ser até mesmo um parente mais próximo dos dois, afinal o velho tá vivo e ele poderia muito bem, né, bimbar algumas mulheres por aí. De qualquer forma, essa disparidade temporal também abre espaço para especularmos se existem outros membros da família Fricks no continente sombrio vivendo sob as mesmas condições que Don. Afinal, é perfeitamente possível que ele não seja o único sobrevivente ou explorador da linhagem Fricks em um lugar tão vasto e inexplorado.
As civilizações do continente sombrio. A possibilidade de haver mais membros da família Fricks no continente sombrio levanta uma outra questão, especialmente considerando os inúmeros perigos conhecidos daquela região. Afinal, onde exatamente Don Fricks poderia estar vivendo em meio a um ambiente tão hostil? Se analisarmos o mapa apresentado por Togashi, é possível identificarmos ruínas que se assemelham às de civilizações antigas. Isso sugere que o continente não é apenas um território selvagem dominado por criaturas e perigos, mas também um local que pode abrigar sociedades desconhecidas. Nesse cenário, é bastante provável que Dom esteja explorando tanto os locais mais arriscados quanto áreas menos ameaçadoras, onde a presença de civilizações possa oferecer alguma forma de refúgio. Apesar disso, não há indícios de que ele viva perto dos habitats das 5 calamidades, dado o nível extremo de risco associado a esses locais. Além das ruínas visíveis no mapa, existe também uma teoria antiga que conecta o clã Kurta de Kurapika ao continente sombrio. Segundo essa hipótese, os Kurta não seriam originários do mundo conhecido, mas sim do continente inexplorado. A principal evidência disso está na vestimenta do próprio Kurapika, que possui um design idêntico ao formato do lago Mobius. Se isso for verdade, Kurapika seria o único sobrevivente do clã que habitava o mundo conhecido, mas não necessariamente o último membro do clã em si. Essa possibilidade reforça a ideia de que existem civilizações no continente, além de criaturas gigantescas e as calamidades mencionadas anteriormente. No fim, caso Kurapika descubra a existência de mais membros do seu clã ainda vivos no continente sombrio, pode ser que essa revelação mude completamente o seu desejo por vingança sobre a trupe fantasma. De qualquer forma, para além dos bichos enormes que o Togashi mostra quando desenhou o continente sombrio e as calamidades, com certeza teremos civilizações sendo exploradas no futuro arco de exploração do continente sombrio. O encontro entre Jin, Gon e Don Fricks. Um dos momentos mais aguardados pelos fãs de Hunter x Hunter é o possível encontro entre Don Fricks e seus prováveis descendentes, Gon e Jin Fricks. Atualmente, Gon nem sequer sabe da existência de Don e no ponto atual do mangá, ele está fora do núcleo principal da narrativa. No entanto, é altamente provável que ele volte a se envolver na trama em algum momento. Inclusive, já teorizamos sobre o possível retorno do Gon em outro vídeo aqui do canal. Mas um cenário interessante que eu idealizo é que, agora que Gon realizou o seu sonho de caçar e encontrar o seu pai, seria interessante eles juntos tentando encontrar o seu antepassado em comum, Don Fricks, ao se aventurarem pelo continente sombrio. Uma belíssima aventura de pai e filho para compensar a ausência paterna durante a infância do Gon. Olha só que coisa linda. Por outro lado, um encontro apenas entre Jin e Don Fricks parece ainda mais intrigante e plausível. Não há indícios de que Jin já tenha encontrado Don, já que Don vive no continente sombrio e até onde sabemos, Jin nunca esteve lá. Entretanto, desde a menção de Don na história, sempre imaginei que ele pudesse ter sido a principal inspiração para Jin se tornar um Hunter. Talvez Jin tenha descoberto o livro Jornada para o Novo Mundo, lido suas histórias e se inspirado nelas da mesma forma que Gon foi inspirado por Jin a seguir o caminho de um Hunter. E com isso, falamos tudo o que sabemos a respeito de Don Fricks. Como prometido, várias informações e algumas especulações muito interessantes sobre esse vínculo familiar da família Fricks e a conexão desse personagem com o continente sombrio. Agora, caso você queira saber mais sobre o membro mais poderoso da família de assassinos, Zig-Zoldyck, é só clicar no vídeo que vai aparecer na tela agora ou clicar desse outro lado aqui para maratonar todos os vídeos da playlist de Hunter x Hunter aqui do canal, beleza? Até a próxima, tchau!